Olá, nesse vídeo eu vou te ensinar a resolver 8 exercícios do PSC da primeira etapa, tá? Sobre o conteúdo eh, ordem de grandeza e notação científica, tá bom? Então vamos começar pelo PSC primeira etapa 2015. Acompanhe aí a solução. Vamos lá. Então, o primeiro problema diz o seguinte, ó. No dia 30 de setembro deste ano, uma tempestade que durou aproximadamente 80 minutos atingiu a cidade de Manaus, com rajadas de vento que atingiram velocidades de até 92 quilômetros por hora. Esta tempestade trouxe alagação, medo e destruição. O total de precipitação acumulada foi de 114 milímetros de chuva, superando em 56% a média esperada para o mês de setembro. Sabendo que cada milímetro de precipitação corresponde a 1 litro de água acumulado em 1 metro quadrado de superfície, podemos afirmar que, em termos de ordem de grandeza, o problema está pedindo aí a nossa ordem de grandeza, né? Esta tempestade acumulou para cada quilômetro quadrado de superfície um volume de água da ordem de... Veja que aqui tá meio complicado aqui, né, as opções, mas na realidade elas são assim, ó. Essa daqui ela é 10 elevado à quinta L, tá? Essa daqui é 10 elevado à sexta litros. Essa daqui é 10 elevado à sétima litros. E essa daqui é 10 elevado à oitava litros. E essa daqui seria tipo 1 litro, né? 1 litro, desse jeito aí. No problema diz o seguinte, ó, que cada milímetro, ou seja, 1 milímetro, né, de precipitação, ó, cada milímetro de precipitação corresponde a 1 litro de água. Então, cada milímetro de precipitação corresponde a 1 litro de água em 1 metro quadrado. Então, 1 litro de água por metro quadrado, né? Então, por metro quadrado, certo? Então, o que a gente pode fazer? Ele está pedindo aqui em quilômetros quadrados, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai converter o seguinte, ó. Como a gente tem aqui a unidade metro quadrado, então a gente tem que fazer 1 quilômetro quadrado. Isso daqui corresponde a quantos metros quadrados? Se você olhar, por exemplo, a reta numérica, né? Ela vai ficar assim, ó. Aqui seria o quilômetro quadrado, depois vem o decâmetro, não, depois vem o hectômetro, né? Hectômetro quadrado, depois vem o decâmetro quadrado e depois vem o metro quadrado. Então a gente precisa chegar no metro quadrado, que a gente está no 1 quilômetro quadrado. Então a cada casinha que você andar, você vai colocar 100, ou seja, 10 a 2. Então daqui para cá é 10 a 2, daqui para cá também é 10 a 2 e daqui para cá, para chegar no metro, também é 10 a 2. Então no total você tem 10 elevado à sexta. Então daqui a gente já vê que 1 quilômetro quadrado é exatamente 10 elevado à sexta metro quadrado, certo? E aí vamos aqui para a nossa solução, né? Ele está pedindo, ó, que ele está dizendo que 114 milímetros de chuva, né? Então nós já sabemos que 114 milímetros, cada milímetro é 1 litro por metro quadrado. Então ele quer saber em quilômetros quadrados. Então é só a gente pegar o 114 e multiplicar por 10 elevado à sexta, né? É 10 aqui. 10 elevado à sexta, certo? A gente precisa converter primeiro esse 114 em notação científica. Então vai ficar assim, ó, 114 em notação científica, eu tenho que andar duas casinhas para a esquerda, então fica 1,14 vezes 10 elevado a 2, né? 10 elevado a 2. Então, logo, a gente tem a seguinte situação, ó. Quem é 114? É 1,14, 10 elevado a 2. Só que a gente tem um 10 a sexta aqui, ó. Então, fica 10 elevado a sexta. Então, isso quer dizer que, resolvendo aqui a base 10, eu tenho 1,14, 10 elevado a 8. E aí ele está pedindo quanto é
a ordem de grandeza, tá? Então, primeiro a gente tem que analisar esse número aqui, né? Esse número aqui, ele é menor que 3,16. Então, logo a gente só repete esse 10 elevado a 8. Então, isso significa que a nossa ordem de grandeza, ela é 10 elevado a 8, certo? Então, só pode ser aqui a nossa letra D, né? Que é 10 elevado a 8 litros. Tudo bem? Nessa questão aqui do PSC, primeira etapa 2016, também, né, vamos falar sobre ordem de grandeza. Esse problema diz o seguinte, ó, qual o consumo anual de gasolina no Brasil? Estime a ordem de grandeza desse consumo anual, assumindo que a população do Brasil é 200 milhões. Então, vamos separar isso aqui, essa informação, né? Então, a informação que nós temos é de 200 milhões. Tá? A gente já pode fazer o seguinte, o que é 200 milhões? Então, a gente vai fazer assim, ó, 200, aí 3 zeros é 1000, mais 3 zeros é milhões. Então, esse valor aqui vai ficar em notação científica, 2 vezes 10, a gente pode até colocar 2,0, né? Gente que gosta de 2,0, 10 elevado a quanto? Então, aqui você tem 3, 6, 7, 8. Então, 10 elevado a 8 milhões, né? Milhões de habitantes, tá? Então, a gente tem esse número aqui. E que existe um carro para cada 4 habitantes. Então, se eu pegar esse número aqui e dividir por 4, eu descubro quantos carros tem no Brasil, né? Então, vamos lá. Pega aqui 2. Pega esse número aqui, né? 200 milhões. Vamos lá. 200 mil milhões. Divide ele por 4, que vai dar em torno de... aqui o 20, então vai dar 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse valor aqui vai dar em torno de 5, né? 5, então você tem 3, 6, 7 valores. 5,010 elevado a 7 carros, né? Esse aqui são o total de carros no Brasil. Beleza, então assuma ainda que o consumo de gasolina por carro é 10 km por litro. Então, ele está dizendo que cada carro, então, um carro consome quanto? Ele consome 10 km, a cada 10 km que ele anda, ele gasta quanto? Ele gasta 1 litro, certo? Um carro, ele anda 10 km e gasta 1 litro. Então, e cada carro viaja anualmente 16 mil quilômetros, certo? Então, olha só, então 10 quilômetros gasta 1 litro. 16 mil quilômetros, então vamos colocar aqui, ó, 000 quilômetros, ele gasta quantos litros? Fazendo aqui a regrinha de 3, nós temos, corta o km com km, então vai ficar 10x igual a 16000. Passando dividindo, então fica 16000 dividido por 10, cancela aqui o 0. Então x é igual a 1600, que é a mesma coisa que em notação científica vai ficar 1,6 vezes 10 elevado a 3. Então esse aqui é o quanto de litros que um carro gasta, né? E aí a gente quer o seguinte, ó, o problema está pedindo que cada carro viaja anualmente, então a ordem de grandeza então cada carro viaja 16 mil. Só que quantos carros a gente tem? A gente tem isso aqui de carros, ó, certo? Então a gente vai pegar esse valor aqui e multiplicar por esse, que a gente sabe quanto que ele vai gastar, né? Então o nosso valor vai ficar o seguinte, vai ficar o 5 vezes 10 elevado a 7, né? Multiplicado por quem? Por 1,6 vezes 10 elevado a 3. Então, juntando aqui, ó, 5 vezes 1,6 vai dar 8. Agora, junta a base 10. 10 elevado a 7 com 10 elevado a 3 dá 10 elevado a 10. Isso significa dizer que
o problema está pedindo a ordem de grandeza, certo? Ó, olha lá, ordem de grandeza. E esse número aqui, ele é maior que 3,16. O que isso significa? Que a nossa ordem, vou colocar assim, ó, que a nossa ordem de grandeza, ela é 10 elevado, quando esse número é maior que 3,16, a gente soma 1 aqui, né? Então fica 10 elevado a 11, certo? Então a nossa resposta só pode ser a nossa letra C, né? A ordem de grandeza é 10 elevado a 11 litros. Vamos lá para o nosso próximo problema. Esse problema é do PSC, primeira etapa 2017. Então diz o seguinte, ó, a cidade amazonense de Tabatinga é fronteiriça à Colômbia e ao Peru. A fronteira com a Colômbia é terrestre, o que torna as cidades de Tabatinga, no Brasil, e Letícia, Colômbia interdependente no tocante ao abastecimento, já que a população das duas cidades transita livremente entre os dois países. O acesso mais frequente à Colômbia é pela Avenida da Amizade, que possui uma extensão de aproximadamente 6 quilômetros. Então, a extensão lá, né, que seria 6, começando no Aeroporto Internacional de Tabatinga. Então, vamos colocar essa informação aqui em destaque, né? Então, a gente tem uma avenida, certo? Essa avenida, ela tem 6 quilômetros, né? Que no caso aí seriam 6.000 metros, certo? Então tem lá 6.000 metros. Começando no Aeroporto Internacional de Tabatinga e terminando em Letícia. Atravessando as duas pontes, as duas cidades no sentido norte-sul, norte-sul, né? Considere a situação na qual uma pessoa resolve percorrer caminhando toda a extensão da Avenida da Amizade, partindo do Aeroporto Internacional de Tabatinga até Letícia. Se a distância média de cada passo é de, então, um passo da pessoa, né? Um passo é de 80 centímetros. Lembra que você tem que deixar na mesma unidade, né? Então, 80 centímetros é 0,8 metros, né? Então, podemos afirmar que a ordem de grandeza do número de passos dado por essa pessoa nessa caminhada é de... Então, aqui, o que você faz, né? Por exemplo, esse aqui é cada passo, né, da pessoa. Então, cada passo. Então, ele está pedindo quantos passos ele vai dar, o número de passos. Então, o número de passos que a pessoa vai dar para percorrer toda a extensão de 6.000 metros. Então, o que você faz? Qual é a ideia aqui, né? Então, é só você pegar esse valor e dividir por esse, você acha o número de passos, certo? Então, você vai dividir lá os 6.000 e vai dividir por 0,8. Quando você fizer essa divisão, vai dar exatamente 7.500 passos. Ou seja, a pessoa tem que dar 7.500 passos para percorrer toda a avenida, né? Muito bem, só que ele quer a ordem de grandeza. Então, como é que a gente calcula a nossa ordem de grandeza? Então, primeiro você vai pegar esse número e vai converter em notação científica, certo? Então, aqui, notação científica vai ficar 7,5 vezes 10 elevado a 1, 2, 3. Então, andamos 3 casas para a esquerda. Então, aqui vai dar 10 elevado a 3. Tudo bem? Já é 10 elevado a 3? Não, né? Você tem que analisar esse número aqui, certo? Então, esse número aqui, ele é maior que 3,16. Então, toda vez quando ele é maior que 3,16, o que você faz? A nossa ordem de grandeza, aí você soma 1 aqui, né? Então, vai dar 10 elevado a 4. Então, a nossa resposta é a nossa letra C. Vamos lá para o nosso próximo problema. Vamos lá. Essa questão é do PSC, primeira etapa, 2018. Então, que diz o seguinte, ó, as massas dos átomos podem ser comparadas entre si, mais precisamente utilizando a unidade de massa atômica, né, que é esse número aqui, do que o quilograma, que é o quilo, que é o kg, né? Por acordo internacional, foi adotado o átomo de carbono 12 como padrão de massa, ao qual foi atribuído uma massa de 12 unidades atômicas, né? Então a gente pode fazer o seguinte, olha só.
nós temos lá que uma unidade atômica, ela equivale a isso aqui, ó, né, ó, cuja relação é de uma unidade atômica, uma unidade de massa atômica é isso aqui, né? Então vale 1,66 vezes 10 a menos 27 quilogramas, né? Essa aqui é uma unidade de massa atômica. Tá. E foi atribuído, no caso aqui são 12, né? São 12 unidades. Tá? Talvez a gente não precise dessa informação. Vamos lá. Sabendo que o nosso planeta tem uma massa em média disso aqui, ó. Então a massa do nosso planeta, então vamos colocar assim, ó, massa do planeta. Massa do planeta é quanto? É 5,98 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Essa aqui é a massa do nosso planeta. Beleza. O que faz agora? E que a massa em média dos átomos que compõem a Terra é isso aqui, ó. Então a gente tem outra informação. Então nós temos aqui também a massa do nosso átomo. A massa do átomo, ela é 4U, né? 4Uzinho aqui. Só que um U desse é isso aqui, ó. Né? Então a gente tem que multiplicar esse valor aqui. Tá? Então a gente vai fazer 40 vezes 1,6610 elevado a menos 27, que vai dar em torno de 66,4 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas. Certo? Então esse aqui seria o valor da massa das massas do átomo. Né? Muito bem. Então agora vem a pergunta. Podemos afirmar que a ordem de grandeza do número de átomos existentes na Terra é de... Então eu quero saber quantos átomos tem na Terra. Então a gente vai pegar esse número aqui e dividir por esse. Aí eu acho o número de átomo, né? Isso aqui, lembra que isso aqui é massa de 40 unidades de massa atômica. Deu isso aqui, né? Então quantos tem? Então a gente vai pegar o 5,98 vezes 10 elevado a 24 e fazer a divisão com esse número aqui, que vale 66,4, 10 elevado a menos 27. O resultado vai dar aproximadamente 0,09 vezes 10 elevado a 51. Aqui é 10 elevado a menos 27, né? Então aqui vai dar 0,09 10 a 51, tá? Bom, a gente precisa passar esse número aqui para a notação científica. E aí a gente tem um problema aqui, ó. Temos que passar primeiro esse número aqui para a notação, tá? Então esse número aqui para a notação, ele vai ficar 9 vezes 10, aí você anda duas casinhas para a direita. Então aqui vai ficar 9, 10 a menos 2. Isso quer dizer que, lembra que esse número aqui é esse, né? Então fica 9 vezes 10 elevado a menos 2, vezes, que está sendo multiplicado por 10 elevado a 51. Isso aqui vai me dar 9 vezes 10 elevado a 49. Certo? Então esse aqui foi o valor que deu. Só que ele quer a ordem de grandeza. E aí a gente volta naquele argumento, né, de que esse número que está na frente da base 10, ele é maior que 3,16. O que isso significa? Significa que a ordem de grandeza, eu tenho que somar 1 aqui na base 10. Então vai ficar 10 elevado a 50. Então esse aqui é o nosso resultado. Então só pode ser a letra C. Tudo bem? Então temos mais exercícios aí para nós. Se liga na próxima solução. Esse problema caiu no PSC, a primeira etapa 2020, questão 41, que diz o seguinte: na noite do dia 8/4/2019, a cidade do Rio de Janeiro passou por evento meteorológico extremo. Em apenas 4 horas, a cidade recebeu uma precipitação que variou entre 100 milímetros e 200 milímetros em vários bairros, superando a média local para todo o mês de abril. O temporal inundou ruas, derrubou árvores, destruiu ruas, carros e casas, né? Além de provocar mortes, deixando a cidade em estado de crise. A área urbana
da cidade do Rio de Janeiro é de. Então, isso aqui seria a nossa área, né? Está dizendo aqui, ó. A área é isso aqui. Então, a área urbana, a área é de 1.200 quilômetros quadrados. E a precipitação média acumulada em apenas 4 horas foi de isso aqui, né? Então, isso aqui seria a nossa precipitação. A nossa precipitação foi de 150 milímetros. É muita água, né? Isso aqui quer dizer o quê? Sabendo que cada milímetro, né? Isso aqui é uma informação importante, ele está dizendo que a cada milímetro, tá, de precipitação acumulada corresponde ao volume de 1 litro. Então, cada milímetro equivale a 1 litro para cada metro quadrado. Então, isso aqui por metro quadrado de superfície. Então, por exemplo, se você tem uma área de 1 metro quadrado, né, aqui é 1 metro, aqui é 1 metro. Então, aqui nessa área vão cair 150 milímetros, ou seja, uma altura de 150 milímetros. Então, ele quer achar. Podemos afirmar que a ordem de grandeza em litros do volume de chuva acumulado em apenas 4 horas, nessa noite aqui, foi de quanto, né? Então, galera, é o seguinte. Nós temos uma fórmula que ela é o seguinte, olha só. Primeiro vamos converter esse número aqui para metro quadrado, né? Então, a gente tem lá uma área de 1.200 quilômetros quadrados. Daí a gente volta lá na retinha de novo. Ó. Nós temos aqui o quilômetro quadrado, aí depois vem o hectômetro quadrado, depois vem o decâmetro quadrado e depois vem o metro quadrado. Então, a cada casa dessa multiplica por 10 a 2. Então, ou seja, esse número aqui vai ficar 1.200 multiplicado por 10 elevado a 246. Então, 246 aqui. E aí a gente precisa colocar esse número aqui em notação. Então, você vai fazer para a esquerda aqui, ó, 1, 2, 3. Então, tem que somar mais 3 aqui, né? Então, fica 1,2 vezes 10 elevado a 9, certo? Então, esse aqui a gente precisa calcular a notação científica dele. Muito bem. Nós já temos o valor da área, né? Então, esse aqui seria o nosso metro quadrado, tá? O valor da área. E agora a gente tem o seguinte, tem uma fórmula muito legal para a gente calcular isso aqui, tá? A fórmula, ela é a seguinte, ó, que o nosso volume de água vai ser quem? Vai ser a nossa precipitação vezes a área, tá? Esse aqui seria a nossa precipitação, e esse valor aqui seria a nossa área, né? E aí ele quer achar o volume, né? Aqui, ó, é o volume em litros, né? O volume em litros. Só que ele quer em ordem de grandeza. Então vamos calcular o nosso volume aqui. Então, nosso volume, quem é a precipitação, né? A nossa precipitação é que choveu 150 milímetros. Isso quer dizer que caíram lá 150 litros, né? Então, a gente não precisa converter, tá? Porque ele está dizendo aqui que cada milímetros de precipitação corresponde ao volume de 1 litro, né? Então, se caíram 150 milímetros, então vão cair 150 litros. E ele quer em litros, então não precisa converter aquele número lá. Então, você vai pegar aqui o 150 e multiplicar pela área, né? Que é 1,2 vezes 10 elevado a 9. Fazendo essa multiplicação, nós temos o 150 vezes 1,2, nós temos 180 vezes 10 elevado a 9. Aí, de novo, né? Tem que passar esse número aqui para notação científica, que vai ficar o seguinte, ó, volume igual a 1,8 10 elevado a 2, só que aqui tem um 10 elevado a 9. Isso quer dizer que vai ficar 1,8 10 elevado a 11, né? Que é 9 mais 2 dá 11. Isso quer dizer o quê? Que a nossa ordem de grandeza esse número ele é menor que 3,16. Então, logo, a gente repete o 10 elevado a 11. Então, a resposta só pode ser a nossa letra A. Tudo bem? Seguindo aí mais um problema, vamos que vamos.
Esse problema é do PSC da primeira etapa, 2021. Diz o seguinte, ó, o diâmetro médio das células do corpo de uma pessoa adulta é dessa ordem aqui, do micro, né? Então a gente vai fazer assim, por exemplo, você está dizendo aqui que é uma célula, né? Então você tem lá uma célula, né? E aí o diâmetro dela, né? O diâmetro da célula é esse número aqui, ó, 10 micrômetros. Esse aqui seria a nossa célula. Tratando-se de uma estimativa, podemos aproximar uma célula com um pequeno cubo de aresta 10 micrômetros. O que isso quer dizer? Que uma célula é como se ela fosse um cubo, né? Algo assim, ó. Vamos lá. Um cubo mais ou menos assim, ó. Cubo. É tipo um dado, né? Um dado. E a aresta dela, a célula, né? É o nosso 10 micrômetros. Então aqui 10 micrômetros. E aqui também é 10 micrômetros. Beleza, né? De modo que seu volume é igual ao valor da aresta elevado ao cubo. Então quer dizer que esse volume aqui, o volume é a aresta elevada ao cubo. Então, ou seja, 10 micrômetros ao cubo, né? Só que é o seguinte, esse micro aqui, ele vale quanto? Ele vale, o micro é 10 elevado a menos 6, né? Aqui é o metro. Então, o nosso volume de uma célula, esse 3 vem para cá, né? Então, fica 10 elevado a 3. Aqui multiplica 10 elevado a menos 18. E lá nós temos o metro cúbico. Fazendo essa resolução da base 10, nós temos um volume de 10 elevado a menos 15 metro cúbico. Essa aqui é o volume da célula, considerando que ela tem, que ela é um cubo, né? Muito bem. Para estimar o volume de um adulto, podemos aproximá-lo como um prisma de altura igual a 1,7 e base retangular de lados iguais a 30 e 20. Então agora a gente vai estimar, né, um prisma, né, que é mais ou menos assim, ó. Vamos lá, tentar desenhar um prisma aqui. Então ele vai ser mais ou menos isso aqui assim. Vou tentar desenhar aqui para vocês. Vai ficar assim, ó, tipo assim. Então aqui a gente tem aqui, vamos apagar aqui, para a gente tentar enxergar o problema. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Tipo isso aqui, tá? E disse que tem uma altura de 1,7. Então aqui é 1,7 metros, né? E aqui a gente tem, os lados é 30 e 20. Então vamos colocar aqui 30 centímetros, que dá 0,3 metros. E 20 centímetros, que é 0,2 metros. Tá? Então diz o seguinte, ó, cujo volume é dado pelo produto dos três valores. Então quer dizer que o volume é dado por 0,3 vezes 0,2 vezes 1,7. Então nosso volume, multiplicando todos esses valores aqui, vai dar 1,02 vezes 10 elevado a menos 1, tá? Metro cúbico. Então a gente tem isso aqui como volume do prisma, né? Então isso aqui é como se fosse uma pessoa, né? Esse prisma aqui é como se fosse uma pessoa. E aqui a gente tem o diâmetro de uma célula, né? Esse aqui é como se fosse uma célula. Aí ele está pedindo, com base nessas informações, podemos afirmar que a ordem de grandeza da quantidade de células no corpo de um adulto é... Então, se isso aqui é o volume de uma célula e um corpo tem isso aqui, como é que a gente faz para achar o total de células? A gente vai fazer a divisão, né? Então, esse aqui seria o volume de uma célula, esse aqui é o volume de um prisma. Então, a gente vai fazer a razão entre as duas. Tá? Então, vai ficar o volume de um prisma sobre o volume de uma célula. Então, o volume de um prisma é isso aqui, ó, 1,02, 10 elevado a menos 1. E aqui nós temos 10 elevado a menos 15. Fazendo essa divisão, 10 a menos 15, ele vai para cima, né? Então fica 1,02. Aqui eu tenho, lá em cima eu tenho 10 a menos 1. E esse cara, quando ele sobe, ele vai positivo. Então vai ficar desse jeito aqui. Então isso aqui vai ficar 1,02, 10 elevado, 15 menos 1 dá 14. Então isso aqui
é o resultado. Só que ele está pedindo a ordem de grandeza. Então, a ordem de grandeza, esse número ele é menor que 3,16, então a nossa ordem de grandeza é 10 elevado a 14. Tá? Então, a gente pode já marcar a nossa letra B. Tá bom? Então, esse aqui é a resolução do nosso problema. Vamos lá para mais problemas resolvidos do PSC. Essa questão é do PSC, primeira etapa 2022. Né, que diz o seguinte, ó, frequentemente usado para expressar distâncias astronômicas, o ano-luz é definido como a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano. Considerando a velocidade da luz no vácuo igual a isso aqui, então a gente tem lá a velocidade da luz, 300 mil, né? 300 mil quilômetros por segundo. Tá? Então vamos deixar essa unidade aqui em metros, né? Então K desse é 10 a 3. Então fica 300 mil, né? 300 mil. Aí coloca mais 3 zeros, que um K desse vale 1000 metros por segundo. Isso quer dizer, em notação científica, é 3,010 elevado a 8 metros por segundo. Então essa aqui seria a velocidade da luz. Podemos afirmar que a ordem de grandeza de um ano-luz em metros é. Então, veja bem, aqui nós temos metros por segundos. Então, a gente tem que transformar um ano-luz, um ano, em segundos. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer assim. A ideia é, um ano, você vai multiplicar por 12 meses. Depois, você vai multiplicar 12 meses. Aí o mês tem 30 dias, né? E um dia tem 24 horas, né? 24 horas. E uma hora tem 60 minutos e 60 minutos. E um minuto tem 60 segundos, tá? Então fica assim, ó. Um ano multiplicado, né? Um ano tem quantos meses? Tem 12 meses. E um mês tem 30 dias. E um dia tem 24 horas, e uma hora tem 60 minutos, e um minuto tem 60 segundos. Quando você fizer toda essa multiplicação, vai dar o seguinte, vai dar esse valor aqui, ó, 31140,000. Então fica quanto, né? 31.144.000 segundos. Né? Isso aqui seria um ano-luz. Só que a velocidade da luz é isso aqui, ó. Então a gente tem que pegar esse número e multiplicar por esse. Então vamos converter primeiro esse número aqui em notação científica. Vai ficar 3,114, né, vezes 10 elevado a quanto? A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 3,14, 10 a 7 segundos. Tá? Isso aqui seria um ano-luz em segundos. Tá bom? E aí a luz ela tem essa velocidade aqui. Né? Então a gente tem que multiplicar. Que vai dar o seguinte, ó. Vai pegar lá o 3 vezes 10 a 8 multiplicado por 3,114 vezes 10 elevado a 7. Fazendo essa multiplicação, 3 vezes 3,114 vai ficar 9,342. Agora a base 10 vai ficar 10 a 7 com 10 a 8, vai dar 10 a 15. Agora o problema aqui é a ordem de grandeza. Aí você analisa esse número aqui. Esse número ele é maior que 3,16. Isso significa que a nossa ordem de grandeza você tem que somar um aqui, ó. Então soma um aqui, então vai dar 10 elevado a 16. Então a resposta só pode ser letra D, tá? Então a velocidade da luz viaja 3 × 10⁸ metros em um segundo, né? Quantos metros ela vai andar? Quantos metros ela vai andar se a velocidade dela é isso aqui? Né? Então, se isso aqui é um segundo, se um ano tem isso aqui de segundos, então quantos metros ela vai andar? É só multiplicar, né? Multiplica esses dois aí, certo? Então vamos lá para o nosso próximo problema. Problema do PSC, primeira etapa, 2023. Então vamos lá ver esse problema aqui. Né? Que diz o seguinte, desconsiderando o Sol, a estrela mais próxima da Terra é a Alpha Centauri.
né, que tem esse nome aqui. A uma distância de aproximadamente, então, a Terra, né? Então, a Terra, vamos supor que aqui seja a nossa Terra, da Alpha Centauri, então aqui seria o Sol, né? Seria uma outra estrela, né? Ela tá, essa distância daqui para cá, ó, ela tá 4,4 anos-luz, né? Da Terra, certo? E aí tá dizendo, ó, sabendo que 1 ano-luz é isso aqui. Então vamos colocar essa informação aqui, né? Olha lá, 1 ano-luz é isso aqui, ó, 9, aproximadamente, né? 9,510 elevado a 15 metros. Então podemos afirmar que a estrela Alfa Centauri está aproximadamente quanto? Então, se 1 ano-luz é isso, e a estrela, né, está longe da Terra 4,4 anos-luz, então qual é a distância da Terra à estrela em metros? Então é só a gente multiplicar. Então vai ficar lá 4,4, né, vezes 9,5, 10 elevado a 15. Fazendo essa multiplicação, nós temos 41,8, 10 elevado a 15 metros. Pelas opções de respostas, a gente tem elas em quilômetro, né? E aí a gente tem que passar esse valor aqui para quilômetro, e ele quer o valor em quilômetro, tá? Então vamos lá, olha só, tem que passar esse cara aí para quilômetro. Então primeiro aqui nós temos o quilômetro, né? Depois vem o hectômetro, depois vem o decâmetro, depois vem o metro. Então, se nós estamos em metro, temos que chegar em quilômetro. Então temos que andar quantas casas? Ó, 1, 2, 3. Então 3 casas para a esquerda. Isso quer dizer que o nosso número lá, ó, 41,8, temos que andar 3 casas para a esquerda. Então fica 1, 2, 3. Aí vírgula, coloca um zero aí, né? Então vai ficar 0,041810 elevado a 15, que eu estou pegando esse número aqui. Em notação científica, anda 1, 2, né? 2 casas para a esquerda. Então, 4,18, 10 elevado... Aliás, 2 casas para a direita, então você subtrai 10 a menos 2, né? Andou 2 casas, 1, 2. Aí, vezes 10 elevado a 15. Então, nós temos aqui 4,18 vezes 10 elevado a 15 menos 2 vai dar 13. Né? Então, nós temos isso aqui de informação. Como ele quer aproximadamente, então a gente vai dar uma arredondada nesse número aqui. Então, esse número aí vai ficar assim, ó. Arredondando esse número, vai ficar 4,2 vezes 10 elevado a 13 quilômetros. Tá? Então, esse aqui seria o nosso resultado. Então, só pode ser a nossa letra B. Então, essa foi a nossa solução, né, de todas as questões dos problemas, né, que caíram no PSC, relacionado a notação científica e ordem de grandeza. Espero que você tenha entendido e a gente se vê na próxima aula. Valeu!